Em 2025, os alertas do economista Richard Wolff se tornaram impossíveis de ignorar. O que ele descreve não é apenas uma desaceleração ou uma recessão passageira. É um colapso mais profundo, sombrio e estrutural. Segundo Wolff, a economia dos Estados Unidos está sofrendo um colapso crônico e sistêmico que vem se formando há anos e agora entra em uma fase crítica. Essa economia está respirando por aparelhos, afirma Wolff, e as pessoas que a comandam ainda fingem que está tudo bem. A crise no centro de sua mensagem é sistêmica, não incidental ou um acidente isolado. Ela é inerente ao sistema, projetada para falhar. Acontece que os especialistas estavam errados de novo. Para entender o alerta de Wolff, é preciso analisar os ciclos recorrentes de destruição que ele destaca. O crash de 1929, o colapso de 2008, a recessão da Covid. Cada um desses, ele argumenta, deveria ter servido como um chamado de atenção. Mas, em vez disso, a resposta foi socorros financeiros, soluções paliativas e o retorno ao que sempre foi feito. Isso não é uma série de eventos infelizes, alerta Wolff. É assim que o sistema funciona. Boom, quebra, até que a quebra se torne irreversível. Em 2025, a dívida é onipresente e está aumentando. A dívida das famílias atingiu um recorde de 1,794 trilhão de dólares, englobando hipotecas infladas e dívidas predatórias de cartão de crédito. As famílias estão recorrendo a empréstimos intermináveis para financiar necessidades básicas como aluguel, comida e contas de serviços públicos. Não se preocupe, Wall Street continua rica. Enquanto isso, a dívida nacional ultrapassou 36,3 trilhões de dólares, com 881 bilhões pagos só em juros em 2024, sem nem contar os empréstimos estudantis, dívidas médicas ou falências municipais. Somos um país que vive de promissórias, comenta Wolff, e ninguém está conferindo a conta. Não se trata apenas de números, trata-se de pessoas. Os salários reais estagnaram ou caíram, apesar do aumento da produtividade, dos lucros das empresas e dos bônus dos executivos. Na verdade, a maioria dos trabalhadores em 2025 está ganhando menos do que há uma década, quando ajustado pela inflação. A riqueza é criada, destaca Wolff, mas vai para o topo. Isso cria um sistema profundamente desigual, onde os 90% de baixo lutam enquanto 1% do topo acumula riqueza. Mas, claro, vamos culpar a mídia. Enquanto as pessoas sofrem, os formuladores de políticas se envolvem em fingimento, procuram bodes expiatórios e usam táticas de distração como imigração, inimigos estrangeiros ou guerras culturais, qualquer coisa para evitar enfrentar a economia. Wolff chama isso de retórica da recusa, uma recusa em encarar os fatos ou admitir a gravidade da situação. Como ele diz, é mais fácil culpar alguém do que mudar o sistema que os deixou desesperados. Antes de chegarmos a isso, preciso da sua ajuda. Estou tentando chegar a 50 mil inscritos até o final do ano e preciso da sua ajuda. Então, eu ficaria muito agradecido se você pudesse se inscrever e me dar uma força. A situação em 2025 não se resume apenas a turbulências internas. Trata-se de mudanças globais. O bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está ganhando espaço econômico, diplomático e até militar. Eles estão se expandindo, negociando em moedas que não o dólar e criando instituições paralelas, enquanto Washington continua em negação. Estamos assistindo ao fim lento da dominância dos Estados Unidos, afirma Wolff. Acontece que os especialistas estavam errados de novo. Políticas protecionistas só agravaram o problema. Tarifas, ameaças comerciais e deportações em massa não estão fortalecendo a economia. Elas estão sufocando a economia, reduzindo investimentos, criando incerteza e afastando aliados. Wolff argumenta que essas são manobras desesperadas de uma liderança sem um plano além de manter o controle. No entanto, Wolff enfatiza que o colapso não é inevitável. É evitável.
Mas isso exige uma mudança radical, não pequenas reformas ou ajustes na taxa de juros. Exige uma reestruturação fundamental da distribuição de riqueza, da valorização do trabalho e dos mecanismos de poder. Já experimentamos as promessas do capitalismo, ele afirma. Esperamos, sofremos, tivemos esperança, mas é hora de parar de esperar e começar a transformar. As evidências são esmagadoras. A classe média está sendo destruída. Segurança na aposentadoria é uma fantasia e o acesso à saúde é inacessível. Os custos da educação são predatórios, mas os lucros das corporações continuam disparando. Wolff chama isso de canibalismo econômico, um sistema onde o lucro cresce devorando o futuro. E em 2025, esse futuro já está sofrendo. Mas, claro, vamos culpar a mídia. A solução que ele propõe é democratizar a economia, restabelecer o controle dos trabalhadores, investir em empreendimentos cooperativos e recuperar a infraestrutura pública. Ele defende mudar o propósito da produção do lucro para a necessidade humana, apresentando essas ideias não como meros slogans, mas como alternativas estruturais. Segundo Wolff, esse é o único caminho possível. Ainda assim, a resistência é enorme. Conglomerados de mídia silenciam opiniões divergentes. As elites políticas reprimem a oposição, e milhões de americanos, sobrecarregados pela luta diária pela sobrevivência, não têm energia para se organizar. Mesmo assim, Wolff acredita que a mudança não virá de Washington, mas da base, dos trabalhadores, estudantes e comunidades que se organizam contra o despejo, a fome, a dívida e a exploração. Ele não apresenta isso como otimismo, mas como uma necessidade urgente. Segundo ele, o sistema chegou ao seu limite, com a instabilidade climática, a precariedade econômica e a polarização política convergindo. O que acontecerá a seguir depende da nossa ação coletiva. Não se preocupe, Wall Street continua rica. A mensagem de Wolff não é de desgraça iminente, mas de necessidade urgente. Se não construirmos algo melhor, ele alerta, o colapso vai construir algo pior. O alerta não é abstrato. Ele está acontecendo agora, nas nossas cidades, no nosso aluguel, nos nossos salários e no nosso futuro. Então, a questão não é se Richard Wolff está certo. É por quanto tempo ainda podemos fingir que ele não está. Em junho de 2025, o economista Richard Wolff afirmou de forma inequívoca o que muitos temiam. Os Estados Unidos não estão apenas enfrentando outra recessão, mas um colapso sistêmico profundo. Isso não é teórico. É uma implosão em câmera lenta de um império, com a decadência estrutural se disfarçando de normalidade econômica. Acontece que os especialistas estavam errados, de novo. Os alertas de Wolff não são iscas de cliques. São verdades duras, derivadas de décadas de observação econômica. Ele compara a situação atual dos Estados Unidos ao desmoronamento do Império Britânico ou ao caos econômico da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. No fundo, esse colapso envolve a transferência implacável da dor econômica dos ricos para todo o resto da população. Antes de entrarmos nesse assunto, eu preciso da sua ajuda. Estou tentando chegar a 50 mil inscritos até o final do ano e preciso da sua ajuda. Então, eu ficaria muito agradecido se você pudesse se inscrever e me dar essa força. Wolff destaca um padrão persistente. À medida que a economia se fragmenta, aqueles no poder, a classe política, bilionários, elite corporativa, negam um colapso iminente. Qual é a solução deles? Eles repassam os custos para as classes média e trabalhadora. Isso não é hipotético. Está acontecendo em tempo real, com a inflação já corroendo o poder de compra de milhões de americanos. Mas, claro, vamos culpar a mídia. O preço de itens essenciais como alimentos, gasolina e aluguel disparou, enquanto os salários ficaram muito para trás. A consequência é um colapso silencioso no padrão de vida, enquanto os americanos são economicamente esvaziados.
Isso não acontece por falta de recursos, mas sim por uma transferência deliberada do peso. É assim que os impérios morrem, explica Wolff. Não em uma catástrofe repentina, mas por meio de políticas criadas para proteger os poderosos às custas dos vulneráveis. A negação dessa realidade tem repercussões concretas. Pacotes de estímulo muitas vezes não chegam a quem mais precisa, enquanto os resgates corporativos foram rebatizados como salvamento econômico. As narrativas da mídia constantemente culpam indivíduos por falhas sistêmicas, tudo isso servindo para esconder a verdadeira profundidade da crise até que seja tarde demais para reverter. Não se preocupe, Wall Street continua rica. A economia dos Estados Unidos há muito tempo é marcada pela desigualdade. No entanto, Wolff argumenta que 2025 marca uma nova fase em que a desigualdade não é apenas uma questão moral, mas uma ameaça fundamental à própria estrutura. 3 anos após o choque econômico da Covid-19, os americanos ainda estão lidando com suas consequências: perda de empregos, economias esgotadas e dívidas crescentes. Quando a inflação se soma a isso, a classe média se vê à beira do abismo. Wolff faz uma comparação assustadora com a Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, onde hiperinflação, desemprego e austeridade devastaram a classe trabalhadora, levando, por fim, à agitação social. Choques repetidos quebram as pessoas, ele alerta. E quando as pessoas quebram, as economias vêm atrás. Esse ponto de ruptura agora é evidente no aumento dos calotes em cartões de crédito e na proliferação do trabalho informal. Os empregos tradicionais não estão voltando. O emprego seguro está desaparecendo, e a geração mais jovem está sobrecarregada por dívidas e aluguel, excluída das oportunidades econômicas que seus pais tiveram. Acontece que os especialistas estavam errados, de novo. Um dos fatores que aceleram essa crise, argumenta Wolff, é a política, especialmente a política comercial. A reintrodução de tarifas agressivas pelo governo Trump em 2025 agravou uma situação que já era volátil. Isso inclui tarifas de 25% sobre veículos e peças automotivas importadas, supostamente para proteger empregos americanos. Em vez disso, essas medidas aumentaram os preços, desorganizaram as cadeias de suprimentos e provocaram tarifas retaliatórias de outros países. Wolff não mede palavras. Esse tipo de nacionalismo econômico não revitaliza a indústria, ele a isola. Os fabricantes americanos enfrentam custos mais altos e os consumidores dos Estados Unidos acabam arcando com o prejuízo. O resultado é uma redução nas exportações, menos empregos e um clima de investimento instável. Em vez de estabilidade, os líderes empresariais se deparam com inconsistências nas políticas. Mas, claro, vamos culpar a mídia. Para os americanos comuns, o impacto é severo. Os preços dos carros aumentaram quase $2.000. Projetos de fábricas foram interrompidos e cidades do meio-oeste que haviam recebido promessas de revitalização agora estão enfrentando demissões. Wolff descreve isso como um jogo de esconde-esconde, onde a retórica nacionalista esconde a erosão da segurança econômica. Wolff não está preocupado apenas com a política interna, mas também com a posição global dos Estados Unidos. Em 2025, as nações do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntas representam uma fatia maior do PIB global do que os Estados Unidos e seus aliados, um ponto de virada histórico. Os Estados Unidos, que já foram a superpotência econômica indiscutível, agora fazem parte de um bloco econômico em declínio. Mas não se preocupe, Wall Street continua rico. Wolff observa os sinais claros. Impérios caem quando não conseguem mais ditar as regras do comércio. Os Estados Unidos estão cada vez mais incapazes de exercer sua influência por meio de instituições como o FMI, OMC ou até mesmo seus aliados tradicionais. As sanções estão perdendo eficácia, os acordos comerciais estão se desintegrando e a dominância do dólar está sendo desafiada de forma lenta, porém intencional.
Ao mesmo tempo, as tentativas dos Estados Unidos de recuperar influência por meio de tarifas, pressão militar ou proibições tecnológicas são contraproducentes, sinalizando desespero em vez de domínio, algo percebido pelos investidores globais. Wolff é categórico. Os Estados Unidos não estão apenas passando por uma fase difícil, estão entrando em uma nova realidade. Ele descreve uma crise estrutural, o resultado de décadas de decisões que priorizaram lucros de curto prazo em vez de resiliência a longo prazo. Isso inclui a financiarização em detrimento da produção, monopólios em vez de competição e austeridade em vez de investimento nas pessoas. Acontece que, mais uma vez, os especialistas estavam errados. Examine os dados. A dívida do consumidor está em níveis recordes. Os custos com saúde continuam subindo e os pagamentos de empréstimos estudantis foram retomados após uma breve pausa. O número de pessoas em situação de rua está aumentando nas grandes cidades, e até mesmo pessoas com alta renda estão tendo dificuldades para comprar uma casa. Por baixo da superfície, a base da economia está se deteriorando. A infraestrutura pública, tanto física quanto social, está desmoronando. De escolas sem recursos a pontes desabando, os Estados Unidos cada vez mais se assemelham a um império ferido em declínio. E isso, afirma Wolff, é sistêmico, não cíclico. Wolff alerta que os formuladores de políticas estão perseguindo ilusões. A recuperação do mercado de ações é irrelevante para os 90% dos americanos que não possuem ações significativas, e o crescimento do PIB é distorcido por um punhado de gigantes corporativos. Os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve para combater a inflação são devastadores para inquilinos e pequenos negócios. Essas métricas superficiais escondem um desmoronamento mais profundo. Mas, claro, vamos culpar a mídia. Os salários reais estão caindo, a insegurança no emprego está aumentando e a coesão social está se desfazendo. Quando as pessoas perdem a fé no sistema, quando percebem que as regras são manipuladas, elas não esperam passivamente, elas se revoltam. É isso que torna o momento atual tão perigoso. Cada mês de inação, cada desvio de responsabilidade por parte da mídia e dos formuladores de políticas empurra os Estados Unidos cada vez mais perto de um ponto de ruptura social, onde o dano vai além da economia, atingindo a política e até mesmo a própria existência do país. Uma das críticas mais contundentes de Wolff é a falácia de que os americanos estão enfrentando essa crise juntos. Não existe sacrifício compartilhado, ele afirma. Há sacrifício dos pobres e lucro dos ricos. Bilionários tiveram ganhos recordes durante a pandemia e os lucros corporativos atingiram novos patamares. Mesmo assim, as cidades cortam orçamentos das escolas, a saúde continua inacessível e brechas fiscais permitem que os ultra-ricos escondam bilhões. Isso não é uma falha, é intencional. Não se preocupe, Wall Street continua rica. Esse modelo econômico direciona as dificuldades para baixo. E até 2025, as consequências são inegáveis. Cidades de barracas estão se expandindo, a demanda por bancos de alimentos está disparando e crises de saúde mental estão surgindo em todas as gerações. Apesar disso, a narrativa vinda de Washington persiste. Estamos no caminho da recuperação. Mas Wolff sabe das coisas. Não dá para se recuperar quando o sistema que te prejudicou continua o mesmo. Então, qual é o desfecho final? Wolff não diz que tem visão profética. No entanto, ele deixa claro o que está em jogo. Se as tendências atuais continuarem, se a desigualdade aumentar, os investimentos diminuírem e a democracia continuar submissa à riqueza, os Estados Unidos vão enfrentar uma crise sem precedentes. Não será apenas a perda de empregos. Será uma perda de legitimidade, um sistema tão desequilibrado que os cidadãos deixam de acreditar que ele possa ser consertado. Quando essa confiança se dissipa, a história mostra o que acontece. Mudanças radicais, às vezes progressistas, muitas vezes perigosas, mas sempre disruptivas. A questão não é se o colapso pode ser evitado, mas se ele pode ser transformado em algo melhor ou se vai arrastar tudo junto com ele. Acontece que os especialistas erraram de novo.
O alerta de Richard Wolff em junho de 2025 não é profecia, é reconhecimento de padrão. Impérios desmoronam quando as elites se isolam das consequências de suas políticas, quando a desigualdade se torna intolerável e quando os mitos fundadores do sistema, oportunidade, mobilidade, justiça, deixam de corresponder à realidade. Os Estados Unidos, insiste Wolff, agora estão nessa zona perigosa. Os estágios iniciais do declínio já começaram. A escolha já não é mais entre recessão e crescimento, mas entre uma reforma fundamental e uma ruptura total. Este é o momento que exige atenção, não amanhã, não depois da próxima eleição, mas agora. Por quê? Uma vez que um império se fragmenta, não há volta, apenas o caminho árduo adiante e a pergunta persistente: quem vai pagar o preço?